E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. No último dia 8 de abril tivemos o lançamento de South of Midnight, esse jogo Sweet Baby Inc. completo e totalmente lacrola, que apresenta uma mulher negra empoderada feminista super poderosa matando monstros no sul dos Estados Unidos. Certamente não chamou muita atenção do público. Desde que ele foi anunciado pela Xbox alguns meses atrás, a galera já ficou com uma pulga atrás da orelha pelo visual, pela premissa, pelo que estava sendo ofertado, e não demorou muito pra galera descobrir que de fato o jogo era Sweet Baby Inc., que a Sweet Baby Inc. diversificou o game e inclusive mudou coisas assim cruciais, como a própria protagonista, que originalmente era uma mulher branca e loira e que agora se transformou em uma negra muito mais diversa e inclusiva à la Sweet Baby Inc. O pessoal nota esse design aí meio Sweet Baby Inc. e já pensa logo, ih, jogo lacrola, vou voltar com a carteira aqui. Juntando isso com o fato de que a premissa não chamou muito a atenção da galera, os visuais eram questionáveis e estranhos, e em geral o jogo não impactou muito o público, o resultado foi o quê? Um fracasso. A gente teve quase uma semana de acesso antecipado para quem comprou a edição mais cara do South of Midnight, e os números foram pífios, com o jogo falhando em bater ali 600 pessoas simultâneas durante esse período de acesso antecipado da edição mais cara do jogo. E agora que o jogo foi liberado para todo mundo na versão mais comum, agora a gente tem a confirmação. South of Midnight é um fracasso e potencialmente, meus amigos, é o pior lançamento da história do Xbox. Assim, jogos... Tá, porra, o pior lançamento da história do Xbox? Grave, hein? Os first party, jogos principais da Microsoft, esse é potencialmente o pior lançamento de todos os tempos, e a gente vai trazer os números pra poder justificar isso que a gente tá alegando. Cara, é impressionante, né, que a gente vem aqui dia após dia e traz pra vocês os fatos e muita gente ainda não acredita, né? Como uma Sweet Baby Inc., como uma empresa de consultoria, como uma empresa woke consegue destruir franquias, destruir estúdios, né? A gente tá falando aqui da Compulsion Games, que é um estúdio que tinha muito potencial quando foi comprado pela Microsoft, fez o We Happy Few, apesar de não ter ido bem, era um jogo com uma premissa interessante, o estilo artístico interessante, e aí agora eu queria saber, quem que foi que decidiu colocar a Sweet Baby Inc. ali? Foi o próprio estúdio? Foi a Microsoft? Quem que vai destruir esse estúdio? Porque a gente sabe que agora... Eu acho que foi a Microsoft. Quase certeza que foi a Microsoft, porque a Microsoft estava enfiada em Day até o talo. Só recentemente que ela foi tirar as diretivas Day, né? Só recentemente, mas mesmo assim, ela ainda tem uma consultoria Day in-house, porque a dela era de outros estúdios, era consultoria off-house, era de fora. Ela contratava outros para fazer a consultoria, agora ela está fazendo internamente. Mas mesmo assim, é dela. Com esses resultados que a gente vai passar pra vocês de número de jogadores, talvez de vendas, qual que vai ser o desfecho? Demissão do estúdio? Fechamento do estúdio? Acabou a Compulsion? É isso que acontece quando a gente tenta ignorar o público, tenta ignorar o que o público quer. Exatamente, o público já tá falando há anos. Estamos cansados dessas agendas políticas, estamos cansados dessa forçação de barra com diversidade, equidade e inclusão forçada. Estamos cansados desses joguinhos meia-bocas. E aí, o que a Microsoft entrega? Um pacotão disso tudo junto. É um jogo meia-boca, lacrola, com o selo Sweet Baby Inc. da vida, e aí os caras o quê? Se surpreendem quando ele não vende porra nenhuma? Ah, pelo amor de Deus, me poupe, né? Então olha só, pessoal, acessando a SteamDB, podemos ver o número de jogadores simultâneos em qualquer jogo na plataforma da Valve em tempo real. E os números são patéticos. A gente já trouxe um vídeo aqui nessa tradução justamente falando, né, desse... Pô, e o pior é que parece que o jogo tem até umas ideias boas ali, tipo, ela matou o inimigo ali, a personagem, né? E o lugar que era bem desértico começou a florescer. Parece até ter uma boa ideia no jogo. Esses números do South of Midnight no seu período de pré-lançamento são números patéticos, ainda mais considerando que a edição mais cara só custa R$30 a mais, né? Então o jogo ali tá sendo o quê? Uns 200 conto, aí por 230 conto você comprava a edição mais cara e podia jogar uma semana antes. Ninguém comprou a edição mais cara. O jogo bateu ali 600 pessoas simultâneas no máximo, do que 560 mais ou menos. E aí lançou-se o jogo e o seu ápice foi o quê? 1.400 jogadores simultâneos. Um jogo da Xbox Game Studios feito pelos desenvolvedores do We Happy Few, só bater 1.400 pessoas, isso é um fracasso, meus amigos. Isso é patético. Porque, de novo, você tem que considerar que isso daqui não é um jogo de um Zé Ninguém. Não é um jogo indie, feito por um estúdio desconhecido, feito por 3 pessoas, que não teve financiamento. A gente tá falando da Microsoft, meu parceiro. A Microsoft injetou muito dinheiro nessa porra. A Microsoft comprou a Compulsion Games alguns anos atrás, e a Microsoft fez publicidade desse jogo. 1.400 pessoas no mundo inteiro jogando isso na Steam. Aí você vira e fala... Não, mas veja bem, ele é um jogo de Xbox, então ele provavelmente tem muito mais jogadores no Xbox. É verdade, provavelmente tem mais de um jogo no South of Midnight no Xbox do que na Steam em si. Mas lembre-se, meus amigos, não temos acesso aos dados
da Microsoft e nem temos acesso aos dados do PlayStation ou da Nintendo. A única plataforma que é 100% aberta e transparente quanto a número de jogadores é a Steam. Então ela acaba sendo o termômetro extraoficial do mundo dos games. Se tá indo bem na Steam, provavelmente tá indo bem nas outras plataformas. Se tá indo mal na Steam, provavelmente tá indo mal nas outras plataformas. É desse jeito mesmo. Eu concordo. É o termômetro que a gente usa é a Steam, que tem os números transparentes. As outras escondem os números lá. Mas aí você também vai virar e me falar: Mas veja bem, só foi ignorante. Saiu no Xbox Game Pass. Ninguém comprar o joguinho, sendo que depois agora graça assim, custa espanhol, o Game Pass. sim, meu amigo, é um ótimo conceito, é uma ótima perspectiva. E para isso eu te apresento os seguintes jogos que foram lançados na Steam, alguns Day One, outros mês após o seu lançamento oficial no Xbox e no Xbox Game Pass. Vamos dar uma olhada nos dados da Steam, tá? Starfield, ápice de jogadores, 330 mil jogadores simultâneos no seu lançamento. Tem certeza que ninguém compra o jogo da Xbox na Steam só porque tá no Game Pass? Pois é, né? Pois é. Esse daí tava no Game Pass Day One. No dia do lançamento ele tava lá. 330 mil. Vamos ver outro? Halo Infinite, 272 mil jogadores simultâneos no seu ápice no lançamento. Tem certeza que ninguém compra na Steam? Halo, The Master Chief Collection, 161 mil jogadores simultâneos na Steam. Forza Horizon 5, que também lançou Day One na Steam e no Xbox Game Pass, no Xbox sem custo adicional. 81 mil jogadores simultâneos no seu lançamento. Forza Horizon 4, um jogo velho que não lançou Day One na Steam e depois veio para a plataforma da Valve. 75 mil jogadores simultâneos. Esse aí eu acho que é bem significativo. Porque esse daí demorou muito para aparecer na Steam. E mesmo assim, olha o tanto. Ah, e até um jogo recente, né? Porque eu tô trazendo jogos grandes e tal. Até um jogo recente, que é tecnicamente desconhecido, não é uma franquia de jogos conhecida e amada. Indiana Jones e o Grande Círculo, que foi lançado ali pela Bethesda alguns meses atrás. 12 mil jogadores simultâneos. Então eu reitero, não existe essa balela de não, lançou no Game Pass, logo ninguém compra na Steam, as métricas da Steam não são válidas. São válidas sim. Perceba como os jogos como Starfield, Halo e Forza venderam pra cacete na Steam, mesmo estando disponíveis tecnicamente de graça no Xbox Game Pass pra quem é assinante. Então, isso não cola, meus amigos. South of Midnight bateu 1.400 jogadores simultâneos, não é porque ele é um título no Xbox, não é porque ele tá no Game Pass, não é por nada disso, é porque é um jogo ruim, ponto. É um jogo que é literalmente contrário a tudo que a galera tá pedindo. Ele é lacrola, ele é mal feito, ele é feio, ele é forçadamente diverso, ele é Sweet Baby Inc. E pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, em 2025 os caras ainda quererem cobrar 200 conto numa porcariazinha dessa, vocês estão de sacanagem, né? Não me admire que ele levou um chocolate de outros títulos da Microsoft que, são esquecidos por Deus e tiveram números maiores de jogadores. Saca só. Sunset Overdrive, lançado há quase uma década atrás, teve 2.300 jogadores simultâneos. Redfall, aquela bosta daquele Redfall, bateu 6 mil jogadores simultâneos no seu lançamento. Hi-Fi Rush, o jogo indie anunciado e lançado no mesmo dia pela Tango, que infelizmente fechou a Tango depois disso, bateu 6 mil jogadores simultâneos. Quando você pega pra ver a lista de jogos da Xbox Game Studios na Steam, o South of Midnight só perde pra uns 10 títulos desconhecidos por Deus e o mundo aqui. De resto, ele é o pior lançamento da história da Xbox, cara. O pior lançamento da história da Xbox na Steam. Isso é um fracasso monumental. É um fracasso monumental e mostra que, de novo, quem lacra não tá lucrando. Mostra que, de novo, o povo não quer saber mais desse tipo de conteúdo e que não importa se o jogo não é bom, ele não vende. Cara, depois de todos os números que você passou aí, eu só consigo chegar numa conclusão. Que é a divisão de jogos bons versus jogos ruins. Porque o termômetro da Steam, você dizer que o jogo lança, por exemplo, por uma assinatura e vai diminuir venda, pode até ser verdade. Inclusive aconteceu isso com Assassin's Creed Shadows agora. A Ubisoft lançou Day One no seu serviço de assinatura, você pega os números da Steam, era pra ter um número muito maior. Mas com certeza muita gente preferiu pagar ali os 50, 60 reais da assinatura pra poder, jogar um jogo polêmico, saber se ia gostar ou não. Então é um jogo que não vale a pena você comprar a preço full, sendo que você não sabe qual que vai ser a sua reação com ele. E muitos jogos do Xbox podem também ter tido esse mesmo quesito, como por exemplo um Redfall. Redfall vendeu pouco na Steam, né? Bateu ali 6 mil e pouco. A gente fala pouco, mas muito mais que o Midnight, né? Mas... e muito mais do que merecia, Redfall. Exato. Ter 6 mil até... Nossa, que absurdo, mas foi né? Realmente muito mais do que merecia. Aquele jogo não merecia aquele tanto, não. Merecia nem 10. Foi 6 mil de pico. Acredito que no Game Pass deve ter tido muito mais, porque a galera queria testar o jogo e tal, mas abandonou rápido. Tanto é que os números da Steam aqui do Redfall caíram muito, mas muito rápido. Em questão de 2, 3 dias, o número já tava muito baixo, né? Só que aí a relação com jogos bons, o contrário é verdade também. Vamos lá, Forza. Você falou aí que bateu 80 mil jogadores simultâneos na Steam. Cara, tu acha que no Xbox também não teve muita gente jogando pelo Game Pass? O Game Pass, ele realmente canibalizou a venda de Steam? Não, vendeu muito ainda. Starfield, 300 e poucos mil jogadores simultâneos na Steam. Você acha realmente que o Game Pass estragou as vendas na Steam? E aí você pode falar, não, mas aí o Starfield é porque é muito grande, é uma franquia da Bethesda, e aí muita gente que era do PlayStation e do PC, que não tem Xbox. Tá, mas eles podiam assinar o Game Pass do PC.
e preferiram comprar na Steam. Então, sabe, a divisão aqui é jogo bom e jogo ruim. Se o jogo for ruim, mesmo que tenha o Game Pass, ele não vai salvar o jogo. Pega, por exemplo, a Valve. A Valve, a gente teve ali a divulgação que teve 6 milhões de jogadores pelo Game Pass. E aí, vendeu na Steam? Não vendeu. Teve, tipo, sei lá, 19 mil jogadores simultâneos e é um jogo RPG da Obsidian, sabe? Então, na boa, galera, dizer que Salve of Midnight é um sucesso ou que tá fazendo muito sucesso no Game Pass, isso não quer dizer nada, porque a gente tá falando de um jogo que teve um investimento alto, é um jogo de um estúdio até que relativamente respeitado, né, na Xbox, e a gente tá vendo aí que os números não são bons, então, sabe, o que a gente espera daqui pra frente? É que isso seja exterminado dos estúdios, Sweet Baby Inc. da vida, né, os caras realmente foquem e não ficar mudando os personagens, fazer gameplays boas, e que inclusive, na minha visão, Salve of Midnight não tem uma gameplay ruim, é um jogo até interessante, é um jogo que teria potencial, só que a galera vira o... Realmente, pelo que eu tô vendo aí, passando no vídeo aí, ele não parece ser todo ruim. Ele parece ter uns conceitos interessantes ali. rosto, fecha a cara, exatamente por causa disso. É uma empresa de consultoria que foi colocada ali, a galera não aceita mais isso, e vai lá e boicota, sabe? Então, você tinha tudo na mão pra fazer um jogo bom, um estúdio. A galera olha assim, tem Sweet Baby Inc., então vai ser aquele negócio de Day, né? E os vilão vai ser os homens brancos e tudo mais. O homem branco é tudo vilão e tal. Vai ser um jogo que vai insultar o jogador também, porque a Sweet Baby Inc. parece que odeia os gamers. Odeia gamer, e parece que os jogos meio que refletem isso, porque tem personagem do jogo dizendo que gamer é uns fracassados e tal. Aí, meu amigo, fica um negócio feio, sabe? Estúdio com dinheiro infinito da Microsoft, e aí vai lá e faz esse tipo de coisa. Depois, não tem como se surpreender quando o jogo fracassar miseravelmente, né? Falta de aviso? Não foi, mas os caras não escutam, então continuem perdendo dinheiro, continuem fracassando. O problema é de vocês. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a isso tudo. Convido vocês a deixarem suas opiniões nos comentários abaixo, debater com a gente, checar também os nossos canais pessoais. Enfim, os links estão na descrição do vídeo. Espero que todos vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu. Pois é, imagina você tá jogando um jogo e indiretamente o jogo diga que gamers são todos uns perdedores que só estão jogando porque são os fracassados. Pois é esse o tipo de coisa que você espera desses lacrola. Exatamente isso. E algumas pessoas finalmente notaram. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!